Olá, eu sou Walter de Souza, sou pesquisador, sou professor, sou escritor e hoje estou aqui para falar do palhaço Piolim. Vocês já ouviram falar em Piolim? Pois hoje vocês vão ouvir falar bastante. Eu comecei a pesquisar o circo brasileiro já faz algum tempo, acho que uns 15 anos. Esse interesse, na verdade, ele surgiu a partir de uma outra pesquisa que eu fiz antes, da que me levou para o circo, que foi sobre a música caipira. Eu escrevi um livro chamado Moda Inviolada, uma história da música caipira. É esse livro aqui. E a partir disso eu descobri que as duplas, os cantores de música caipira, durante um bom tempo, eles usaram o circo como o seu palco para alcançar o grande público. Eles tinham os meios de comunicação, tinham o rádio, tinham o comecinho da televisão ainda, mas o grande canal de acesso ao público que gostava de música caipira. Eu estou falando de uma música um pouco anterior ao que a gente conhece hoje por música sertaneja, é uma música muito mais ligada às suas tradições folclóricas, às suas tradições do interior, né? Eles usavam bastante o circo para alcançar esse público. E a partir daí eu comecei a ter um certo interesse por esse canal de expressão da música caipira e depois música sertaneja. O que eu vou descobrir é que existia uma imensa tradição do circo no Brasil e que estava, então, um pouco apagada das pesquisas acadêmicas, principalmente na área da ciência da comunicação, que é a área onde eu desenvolvi o meu mestrado e o meu doutorado. Então, a partir do circo, é que eu vou desenvolver uma pesquisa de doutorado, uma pesquisa bem profunda, para entender de que forma o circo influencia na cultura brasileira, né? Principalmente a partir de personagens icônicos como os palhaços, entre eles o palhaço Piolim. Obviamente existiram outros grandes palhaços brasileiros, como a Relia, como o palhaço Torresmo, como o Benjamin de Oliveira, como o palhaço Polidoro, que é considerado o pai de todos, porque ele atuou lá em meados do século XIX. Então foram grandes palhaços que foram para a televisão ou não. Piolim não foi para a televisão, mas ele teve uma grande importância na cultura brasileira porque ele levou multidões de gerações para o seu circo e, ao mesmo tempo, ele teve uma influência muito grande entre os intelectuais modernistas. Acho que isso é bem importante porque ele consegue atuar tanto entre as camadas populares do público quanto aos eruditos intelectuais que tinham uma forte influência da cultura europeia. Até então, os modernistas vão justamente romper com isso e vão procurar referências na cultura brasileira, e é aí que entra o Piolim, certo? Então, foi a partir desse momento que eu acabei me interessando por Piolim. Mas antes disso, eu já havia me interessado por outra questão que também vem da música caipira, que é o fato deles usarem uma expressão, um gênero chamado circo-teatro. O que é o circo-teatro? Se trata de adaptações de peças já existentes no teatro tradicional, entre elas, a maior parte delas, comédias e melodramas. Melodramas são aquelas histórias em que o sentimento dá o tom da narrativa, né? Ou seja, ou quando se tem muita raiva, quando se tem raiva, você tem muita raiva, quando você tem muito ódio, tem muito ódio, quando tem confrontos, confrontos são sangrentos, quando há paixão, as paixões também são derramadas, né? Então, esses melodramas, que vêm de uma tradição também de séculos, né? Desde o século XVIII, né? Esses melodramas acabam sendo incorporados pela linguagem do circo. E aqui no Brasil, a partir de um determinado momento, na virada do século XIX para o século XX, no comecinho, ali começa a virar parte do espetáculo circense o chamado circo-teatro. E o que é o circo-teatro? É essa encenação feita
por uma trupe de artistas que não tem formação em teatro, mas sim nas artes circenses, nos saberes circenses, né? Então, são aqueles mesmos artistas que na primeira parte do espetáculo apresentam números de malabarismo, de equilibrismo, de doma de animais, naquela ocasião ainda era permitido, né? Na segunda parte eles se transformam em vilões, em mocinhos, em galãs, né? Então eles vão atuar nas duas partes do espetáculo. Ou seja, a partir desse momento, o espetáculo de circo começa então a ser dividido em duas partes. A primeira parte, que é a chamada parte de variedades, onde entram todas essas artes circenses, e a segunda parte, que é a peça, a comedinha ou o melodrama, ou seja, a parte de circo-teatro. Muitas vezes, o grande chamariz do público são essas peças, principalmente as comédias de palhaços, né? Vários palhaços vão protagonizar comédias em que eles são a figura central da trama. Quer dizer, a trama, na verdade, ela é sempre muito rápida e muito simplificada, né? Não existe uma complexidade na trama como acontece no melodrama, por exemplo. Não existem segredos do passado, não existem tramóias entre o lado do bem e do mal, né? As comédias de palhaço, elas são muito mais leves, né? E, portanto, as situações que se apresentam, elas são resolvidas sempre com a grande habilidade do palhaço, né? Aquela grande malandragem, aquela sua visão torta, né? O palhaço sempre tem uma visão torta do mundo, ele tem uma visão desconstruída das normas lógicas, né? Então ele tem uma lógica toda própria, né? Por isso que ele é chamado de excêntrico, esse palhaço, principalmente o palhaço que ficou mais conhecido no circo brasileiro, que é aquele palhaço de nariz vermelho, careca na sua maioria, né? Com aquela bengalona, com aquele colarinho grande, e assim era Piolín, né? Era justamente essa máscara do Piolín, né? Esse palhaço exagerado, fora de centro, né? O excêntrico é aquele que está fora do centro, então para ele tudo é exagerado, ele não tem entendimento das normas, mas ele resolve a partir do exagero dele, né? Então é aí que se acha Piolín dentro do circo-teatro. Por que eu fui me interessar em pesquisar justamente Piolín? Bom, quando eu fui fazer o meu doutorado, e eu estive lá na Escola de Comunicações e Artes da USP, onde eu já havia feito o meu mestrado, onde eu já havia feito uma especialização em gestão da comunicação, né? Eu fui consultar a minha orientadora, a professora Cristina Costa, sobre o tema que eu poderia trabalhar. Como eu já vinha trabalhando com a cultura popular, eu tinha feito no mestrado uma pesquisa justamente sobre o melodrama aplicado no jornalismo, né? E no curso de especialização eu tinha trabalhado justamente a música caipira, então eu estava querendo seguir por esse caminho da cultura popular. O que aconteceu? A professora Cristina Costa, ela tinha acabado de assumir um arquivo lá na ECA USP, que era um arquivo de censura, né? Num período longo, de 1930 até 1970, todas as peças que foram encenadas em São Paulo, elas foram submetidas ao Departamento de Diversões Públicas, que era o departamento encarregado em censurar essas peças. E por que essa preocupação em censurar peças? Porque havia, a partir de diversos governos, né, que passaram pela presidência, pela República, né, um interesse em controlar aquilo que era produzido artisticamente, para que não confrontasse algumas crenças desse governo. Entre elas estavam questões morais, por exemplo, você não podia apresentar peças que fugissem muito daquele entendimento do que era a família brasileira. Esse é um tema que ainda perdura, né? E se a gente for aprofundar a pesquisa sobre a censura, a gente vai descobrir que, de fato, o grande tema da censura em todos os tempos, independentemente de governo ditatorial ou não, sempre foram as questões morais, né? Também havia um interesse em controlar essas questões políticas, de não se falar de temas que não interessavam
aos governos, aos diversos governos. Dependendo do governo, o interesse era um, se fosse numa ditadura era outro, se fosse na democracia era outro, né? E então todas as peças que eram encenadas, seja fossem em teatro, fossem em associações de amigos, se fossem de bairro, fossem em associações de classe e fossem em circos, precisavam ter o texto da peça, precisava ser submetido a um censor. O que o censor fazia? Ele lia esse texto, verificava aquilo que atendia ou não ao governo do momento. Então alguns temas eram proibidos, outros não. Houve período em que o tema era proibido e em outro período não era mais proibido, né? Então ele via lá, ele pegava o seu lápis vermelho e riscava aquilo que ele achava que não era adequado para aquela obra artística. Depois ele marcava um ensaio geral, ou seja, o grupo que ia encenar aquela peça apresentava essa peça somente para o censor. Olha só isso, era marcado um dia e horário, um censor chegava, sentava na plateia, ele sozinho, mas ninguém, as luzes apagadas, e se começava então a encenação. Ele assistia com o texto na mão para ver se os seus cortes haviam sido obedecidos, e a partir daí ele verificava também se alguma outra coisa, se algum gesto, alguma piada de improviso, alguma coisa desobedecia ou afrontava aqueles parâmetros que ele estabeleceu como sendo o permitido ou não permitido. Então, durante quase o século XX inteiro, a produção artística foi submetida a essa censura estatal, né? Havia então um departamento do governo federal que tinha as suas subsidiárias estaduais. Aqui em São Paulo era o chamado Departamento de Diversões Públicas, né? O federal era o famoso DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado por Getúlio Vargas a partir da ditadura do Estado Novo. Mas antes disso já havia censura, desde a década de 20 já havia censura, que era executada pelo aparato policial. A polícia tinha poder de entrar num teatro e proibir a encenação de uma peça. A partir do Estado Novo é que o Getúlio Vargas vai criar um departamento dedicado só a isso, ou seja, só para censurar. O que poderia acontecer depois dessas duas coisas, ou seja, depois da leitura da peça e depois de assistir o ensaio geral? A peça poderia ser liberada do jeito que estava, desde que obedecido os primeiros cortes. Às vezes esses cortes nem haviam na primeira leitura, né, dependendo da peça. Depois ela podia ser totalmente vetada. O censor poderia achar que mesmo cortando e mesmo obedecendo os cortes, a encenação afrontava de alguma forma aquilo que foi pré-estabelecido pelo governo. Ou poderia ser liberado com cortes, obedecendo uma classificação por idade, uma classificação etária. Então era muito comum, por exemplo, a peça ser apresentada por o censor, ele achar, bom, essa peça é um pouco forte para pessoas com menos de 16 anos. E aí, então, colocar como classificação apenas para maiores de 16, de 18. Né? Isso no circo era um pouco complicado, porque o circo é um espetáculo para todas as idades e para todos os públicos, né? Quando o censor colocava que era proibido para pessoas abaixo de 16 ou 18 anos, era a mesma coisa que vetar a peça, porque não existe espetáculo no circo só para pessoas maiores ou menores, né? Então isso era um grande problema. O que era muito comum acontecer era o próprio autor ou a própria companhia circense tentar negociar com a censura trechos que poderiam ser retirados ou reescritos para que a peça fosse liberada. Tá? Então, esse arquivo eu fui descobrir então lá na Escola de Comunicações e Artes, quando eu comecei o meu doutorado. Ele estava lá guardado na ECA desde 1988. Por quê? Em 1988 é promulgada a nova Constituição, a Constituição Democrática, né, após o período da ditadura militar. Então acabou a censura depois de um período bem longo, né? Então o que acontece? O professor Miroel Silveira, que era um professor das artes cênicas lá da ECA,
ele havia consultado esse arquivo para poder fazer o seu doutorado. O seu doutorado foi sobre a influência da dramaturgia italiana no teatro brasileiro, por conta dos imigrantes que vinham para São Paulo e montavam grupos amadores de teatro. Isso acabou influenciando grupos amadores de teatro nacionais, que tinham como temática o caipira, e aí houve uma influência entre as duas formas de fazer teatro. Então ele foi justamente procurar nesse arquivo da censura e encontrou uma série de peças e ali desenvolveu o seu doutorado. Em 1988, com o final da censura, então, esse arquivo ia ser destruído. E como o professor Manuel Silveira havia criado laços de amizade com o pessoal do Departamento de Diversões Públicas, eles procuraram o professor e falaram: interessa ficar com esse arquivo porque ele vai ser destruído. Então conta a lenda que o professor alugou uma Kombi e foi lá buscar os processos, que eram por volta, né, eram mais, né, de 6.000 processos, todos encadernados em grossos volumes, né? Então era um volume, no total, muito grande de papel para ser trazido para a ECA. Infelizmente, assim que o professor trouxe para a ECA esse material, ele ficou doente e ele veio a falecer naquele mesmo ano, né? Então esse material ficou lá guardado durante muito tempo, até que em 2000 a professora Cristina Costa resolveu torná-lo num projeto temático de pesquisa da ECA USP. Então é aí que, de fato, se começa a fazer uma pesquisa acadêmica baseada nessas fontes primárias, né, sobre a censura. E aí é nesse período que eu chego com a determinação de fazer um doutorado e procurando um objeto de pesquisa, e a professora me diz: olha, dê uma olhada nesse arquivo e veja o que pode te interessar para eu poder te orientar numa pesquisa acadêmica. E eu fui lá, peguei esses volumes e comecei a folhear, e é interessante que um dos primeiros nomes que eu vi foi o nome de Valdemar Seisel. Valdemar Seisel fazia parte, de alguma forma, da minha infância, porque é o nome do palhaço Arrelia. Na minha infância, ele tinha um programa de televisão na TV Record, assim como outros palhaços tinham um programa de televisão. O palhaço Torresmo teve durante muito tempo na Bandeirantes, né? O Arrelia na Record, e outros palhaços mantiveram. Há uma tradição na televisão brasileira de programas de palhaços, pelo menos houve até o final do século passado, né? E aí, eu reconhecendo o nome de Valdemar Seisel, eu falei: puxa, eu vou fazer uma pesquisa sobre circo-teatro, que é o que há nesse arquivo e que me interessa, né? E para minha grande surpresa, daqueles 6.000 processos de censura, cerca de 1.080, um pouquinho mais, eram sobre peças encenadas debaixo de uma lona de circo. E aí eu fui fazer a minha pesquisa de doutorado em cima desse acervo. Esse doutorado, então, sobre o circo-teatro, virou um livro, se chama Mixórdia no Picadeiro, Circo-Teatro em São Paulo, 1930 a 1970. Mixórdia é um termo que caiu um pouco em desuso, mas quer dizer ao mesmo tempo uma grande mistura e uma grande bagunça, ou seja, justamente o que acontece num picadeiro de circo, né? Então, o grande centro dessa pesquisa sobre circo-teatro era justamente mostrar que no picadeiro do circo havia um trânsito muito grande de diversas linguagens e referências culturais, o que tornava essa expressão, esse gênero teatral muito peculiar, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele traz referências da cultura popular, do teatro de rua, ele traz também do teatro erudito, traz do teatro italiano, das tragédias e comédias clássicas, e também traz uma forte influência dos meios de comunicação de massa, ou seja, começa a trazer influência do cinema, do rádio e depois da televisão, né? Então era de fato um local, para os circenses é um local sagrado. Para nós pesquisadores que fomos tentar entender o circo-teatro, ele é um espaço
de intensa hibridização cultural, né? Onde há uma mistura muito grande, o que é muito rico, porque acaba gerando novas expressões, novas referências. Bom, eu fui então entender que dentro daquelas 1080 peças de circo-teatro, havia um nome constante, que era o nome de Abelardo Pinto. Abelardo Pinto é o nome do palhaço Piolim. Dessas 1080 peças de circo-teatro, cerca de 400 peças haviam sido encenadas no circo do Piolim. E eu achei aquilo num grande manancial. Puxa, que bacana, eu vou entender um palhaço me aprofundando nessa dramaturgia. Por quê? Porque eu tinha a pretensão de achar que lendo aquelas 400 peças eu ia entender o que era circo-teatro, o que era Piolim, o que era comédia de circo. E no fim eu dei, como se dizia antigamente, com os burros na água, porque aquelas peças que eu acreditava, parte delas eram assinadas pelo próprio Piolim como autor, eu fui entender que no circo-teatro a questão da autoria é algo que não tem muita importância, porque a autoria ela foi criada para poder se apresentarem as peças ao serviço de censura, ao Departamento de Diversões Públicas. Ela precisava ter um texto escrito e precisava ter um autor. Até então, as peças, as comédias de circo-teatro, elas eram transmitidas oralmente, de geração a geração de palhaços. Aquilo não era escrito, não havia um texto de comédia de circo, né? Aquilo era combinado, como eles diziam, né? Vamos fazer um combinado. O combinado vamos fazer determinada cena e a cena é a tal, nomeava lá a cena e o palhaço já entendia e aí entrava no picadeiro já com a experiência que ele tinha de encenar aquela determinada situação. Essas cenas eram bem curtas, né? Eram as chamadas entradinhas, né? Os combinados. E depois, com o tempo, elas foram sendo incrementadas e virando peças, né? Elas foram sendo estendidas até se transformarem em comédias mais longas, né? Então, boa parte dessas comedinhas, elas não eram escritas, eram orais. E não tinham autoria, porque isso passava de geração a geração, né? Alguns pesquisadores estão aí apontando que ela vem desde a Idade Média, algumas delas, ou que vem desde do Renascimento, né? Alguns temas dessas entradinhas de palhaço, né? E aí o que acontecia? Para apresentar para a censura, se colocava o nome do palhaço, porque era ele, era o centro da ação, e na hora que fosse anunciado no circo também aparecia lá o nome do palhaço, né? Então tinha lá Piolim em O Morto que Não Morreu, ou então O Morto que Não Morreu, uma peça de Abelardo Pinto Piolim, né? Na verdade, não necessariamente ele era autor dessa peça, porque era uma peça bem tradicional. O Morto que Não Morreu, inclusive, é uma peça bem tradicional, também iniciada como uma entradinha, até adquirir um corpo maior e virar uma peça, uma comedinha. E é bem tradicional, várias outras gerações de palhaços já haviam encenado. Então, o Piolim ensinar aquilo, não que ele estivesse roubando a autoria daquela peça, mas sim ele estava colocando o nome dele porque isso atraía público também e facilitava
para o censor entender quem era Piolín, porque o Piolín já era uma figura bem conhecida, né? No meio artístico e no meio cultural. Vamos entender quem foi de fato Piolín, quem era essa figura que mereceu uma pesquisa, que era tão conhecida do público, que foi referenciada pelos modernistas, pelo Oswald de Andrade, pelo Mário de Andrade, que foi apreciado, que teve na sua plateia a Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, ou seja, o Menotti Del Pique, ou seja, toda aquela turma que teria participado da Semana de 22 e a partir dela, ou então a partir dela teria participado do projeto do modernismo brasileiro nas suas diversas correntes, né? Bom, Piolín era, na verdade, um palhaço que se formou dentro da tradição circense brasileira, né? Ele é filho de um empresário de circo, né? E a partir dessa vivência com o circo, com as tradicionais famílias de circo, ele acabou se formando nessa escola tradicional, né, que passa o conhecimento de pai para filho, e se tornou aí um palhaço conhecido. Mas isso não foi de uma hora para outra. Um artista de circo não se faz de uma hora para outra. Em geral, os artistas circenses eles passam por um grande processo de aprendizado dentro da própria família circense, né? Ou seja, ele cresce tentando uma série de habilidades, testando, né? Aquela que ele vai se adaptar melhor. Então ele vai fazer malabares, vai fazer equilíbrio. Então ele vai tentar uma série de habilidades até que ele vai encontrar qual é a sua. Ou então, quais são as suas, porque é comum também que vários artistas circenses trabalhem depois com várias habilidades. O Abelardo Pinto, por exemplo, a princípio ele era um equilibrista com bicicletas, ele fazia números de equilíbrio em bicicleta. Então, uma série de habilidades que se vão testando, e ele também, obviamente que nesse processo em que vai se aprendendo, você já vai executando. Muitas vezes você já vai se aprende durante o dia e à noite você está lá participando do espetáculo de alguma forma, colocando em prática aquilo que você já aprendeu e que você já domina um pouco, né? Então é uma escola muito dinâmica, a escola do circo, né? E o Piolín, ele vinha de um contato com famílias bem tradicionais do circo, né? Entre elas a própria família Seixo. Ele teve um contato muito grande com um dos tios do palhaço Arrelia, que era o Vicente Seixo, né? Ele também teve um contato muito grande com a família Pereira. Essa família Pereira foi uma das primeiras a trazerem para o Brasil o circo de cavalinhos, que é aquele circo especializado em acrobacia nos cavalos, aquela figura clássica da equilibrista em cima do dorso do cavalo, enquanto o cavalo vai trotando em círculo no picadeiro, né? A família Pereira, ela vem dessa tradição do circo de cavalinhos. É trazida da Europa essa tradição para o Brasil. E a figura com quem o Piolín teve muito contato foi o Alcebiades Pereira, que depois vai se tornar um parceiro dele. Piolín também teve contato com a família Queirolo. A família Queirolo é uma trupe grande de irmãos, né, que vem da Europa e se estabelece no Uruguai e depois vem para o Brasil, né? Na ocasião em que Piolín mantém contato com essa família Queirolo, aliás, contam também a tradição circense, né? Quem trabalha com pesquisa em circo tem que lidar muito com as histórias que vêm contadas de geração em geração, que você não tem como conferir se são verdadeiras ou não. Uma delas foi essa de que, atuando junto com os Queirolos, foi quando ele recebeu esse apelido de Piolín, que em espanhol quer dizer barbante, né? Barbante por conta das suas canelas finas. Então Piolín tinha as canelas de barbante, né? Eram finas. Antes disso, ele atuava como palhaço careca, que é um nome bem redundante para palhaço. Piolín é muito mais original. Então teria sido a própria família Queirolo que teria apelidado o palhaço como Piolín. O grande palhaço da década de 20, que é quando Piolín se apresenta no circo, né, e começa a adquirir uma fama
entre o grande público, antes de Piolín, era um palhaço da família Queirolo que se chamava Chicharrão. Chicharrão quer dizer torresmo em espanhol, né? Chicharrón. E o Chicharrão era um grande palhaço, muito apreciado. Ele trazia essa tradição também do palhaço de gola folgada, né? Do exagero, da bengala exagerada, né? E ele, por conta dessa fama súbita, ele acabou tendo uma desavença com os irmãos e se separou da trupe dos Queirolo, dos irmãos Queirolo. Isso em 1923, quando então o circo chega a São Paulo e se instala no Largo do Paissandu, na região central de São Paulo, né? Largo do Paissandu, já era um lugar icônico, porque era onde se reuniam todos os circenses durante as segundas-feiras, que é o dia de folga do circo. E nesses encontros de segunda-feira eles aceitavam contratos, eles iam para namorar, iam para paquerar, então era assim um grande evento de convivência da classe circense, né? E acontecia ali no Largo do Paissandu. Durante muito tempo foi ali. Como os circos, havia ainda espaço para circo na década de 20 no Largo do Paissandu, ali também era um ponto muito privilegiado para o público, porque ali também ficava o ponto final do bonde, do primeiro bonde que foi instalado em São Paulo. O primeiro bonde saía do Largo do Paissandu e ia até a Barra Funda, né? Então, era muito comum, por exemplo, os circos os bondes ficarem esperando terminar o espetáculo do circo para levar o público de volta para os bairros, né? Então, era um lugar bem estratégico ali de montagem de circos. E aí os irmãos Queirolo, em 1923, instalados no Largo do Paissandu e sem o seu palhaço principal, que era o Chicharrão, eles viram no palhaço Careca, que era um palhaço que ainda estava em formação, a possibilidade de substituir aquele grande ícone circense. Era uma grande responsabilidade para esse palhaço novo, mas ele tinha alguns pontos a favor. Por exemplo, ele tinha uma compleição, ele era um palhaço baixinho, engraçadinho, jeito de andar engraçado, ele tinha um jeito, uma voz muito atraente, né? Então ele compunha um tipo muito atraente. E foi nisso que os irmãos apostaram para substituir o Chicharrão. Bom, foi um baita sucesso. Funcionou muito bem a substituição do Piolín ao Chicharrão. Isso atraiu um grande público, acabou virando um grande chamariz. A temporada dos irmãos Queirolo, que se estendeu até 1925, sempre teve repleta. Mas o que aconteceu? O Chicharrão, que tinha ido para o Rio de Janeiro, acabou voltando, se reconciliando com os irmãos, e Piolín saiu da trupe, além de terminar a temporada 1925. Mas ao mesmo tempo estava lá montado, também no Largo do Paissandu, o circo Alcebiades, do qual Piolín conhecia muito bem, né? Já havia trabalhado com Alcebiades desde criança, né? Participando de algumas cenas, né? E aí ele viu a grande chance, vou continuar sendo o palhaço Piolín, que estreou nos Irmãos Queirolo, aqui com o grande Alcebiades, que também era um exemplar palhaço, né? Ele fazia um tipo diferente daquele do Chicharrão. Ele não era o excêntrico, ele era o palhaço branco. O palhaço branco é aquele que pinta o rosto de branco, que tem uma roupa toda luxuosa. Em geral ele é musical, no caso do Alcebiades ele tocava piston, né? Trompete. E era um palhaço que vinha de uma tradição muito longa, né? Imagina, filho de Albano Pereira, aquele que trouxe o circo de cavalinhos para o Brasil. Então, e essa junção do Piolín com o Alcebiades, lá no Queirolo ele atuava muito com o Arres, algumas vezes com o Chique Chique, né? Que eram outros palhaços que também eram irmãos do Chicharrão. Mas com o Alcebiades também funcionou muito bem a dupla, né? Nos dois circos ele também já estava atuando em algumas peças, algumas comedinhas, né? Bem clássicas, bem comedinhas de entrada que viraram comédias, né? E esse repertório ele acabou levando também para o Alcebiades, e lá ele conseguiu
também carregar o grande público que o acompanhou nos Irmãos Queirolo. E isso foi um baita de um sucesso, né? Essa temporada se estendeu até o final da década, atraiu muita gente, enchentes, como diziam os jornais na época, né? Enchentes de público para assistir Alcebiades Piolim. Chegou a um ponto que a atração de público por parte do Piolim era tão grande que o nome do circo mudou de Circo Alcebiades para Circo Alcebiades Piolim, né? Porque os dois nomes atraíam muita gente. E foi nesse lugar que, num belo dia, um poeta franco-suíço que estava visitando o Brasil, que era um ícone das vanguardas europeias, chamado Blaise Cendrars, ele foi até o circo Alcebiades e, ao se deparar com o Piolim, ele falou: caramba, isso aqui é muito brasileiro, isso aqui é muito daqui, desse país. Ele, que era estrangeiro, que estava em visita, né? Então ele vai lá para esse grupo e fala: olha, aquilo que vocês estão procurando, ou seja, aquilo que é a expressão genuinamente brasileira, vocês vão encontrar no circo do Alcebiades. E aí o grupo modernista foi assistir o espetáculo do Piolim e saiu de lá, obviamente, encantado, não só do Piolim, mas do Piolim e Alcebiades. Mas Piolim acabou se tornando o grande ícone no imaginário desses modernistas, porque ele cumpria aquele papel que eles estavam procurando. Ou seja, alguém que fizesse um personagem genuinamente brasileiro. A gente está falando, isso aconteceu em 1925, 26. A gente está falando que isso antecede, por exemplo, Macunaíma, antecede Serafim Ponte Grande, que é o livro em que o Oswald de Andrade vai tentar construir esse personagem. Macunaíma também, o Mário de Andrade vai construir esse personagem, essa alma brasileira a partir dos mitos que ele traz lá da Amazônia, né? que ele vai manter contato tanto viajando para lá quanto lendo antropólogos que lá viveram, né? Então, o Piolim ele vem colaborar, contribuir na construção dessa identidade, desse personagem identitário brasileiro, né? Então, todos eles vão se apropriar dessa figura do Piolim. O Oswald de Andrade vai levar muita coisa do humor do Piolim para o Serafim Ponte Grande, né? O Mário de Andrade vai escrever crônicas sobre a importância da dramaturgia do circo a partir do Piolim, para a construção de uma identidade brasileira, né? O Oswald de Andrade ele vai chegar num determinado momento que ele vai chegar para o Piolim e vai falar assim: olha, eu acho que esse repertório dessas entradinhas, dessas comedinhas que você faz, ele está muito já consagrado. Acho que você poderia fazer por exemplo, um texto de circo-teatro que fugisse um pouco dessa relação entre patrão e empregado. A maior parte desses combinados eram a relação de patrão e empregado, né? Em geral, é assim, é o patrão que tem uma filha que está para casar e ele está tentando contratar um noivo, contratar no sentido de ter um noivo rico para sua própria filha, muitas vezes para salvar a própria pele, porque ele está em decadência financeira. Mas essa filha não quer se casar porque ela é apaixonada por um empregado, que geralmente é o palhaço. Essa é a situação padrão das comedinhas de circo até então, né? E aí o que o Oswald de Andrade vai tentar convencer o Piolim? É ele construir um texto que fuja um pouco dessa relação. E aí conta também mais um mito circense de que o Piolim se sentou à mesa do Ponto Chique, lá no Largo do Paissandu, que era o ponto de encontro de todos os modernistas, né? Ponto Chique que, aliás, existe até hoje lá no Largo do Paissandu, né? Um tradicional café paulistano, hoje um restaurante. E lá Piolim teria sentado e escrito numa tarde uma peça chamada Do Brasil ao Faroeste. Essa peça, ela tem 2 atos, os 2 atos correspondem exatamente ao que o título enseja, ou seja, o primeiro ato se passa no Brasil e o segundo ato se passa no Faroeste, nos Estados Unidos. A grande influência de Piolim nessa inovação do circo-teatro é justamente o cinema, né? Ele vai trazer das fitas mudas, ainda eram mudas, de Faroeste,
a referência para poder construir aquela história. E foi um baita sucesso. Essa súbito sucesso do Piolín, essa expressão dele como personagem, como palhaço, né, que já tinha conquistado o público, o grande público, que aí então passa a conquistar a intelectualidade, ele acaba se tornando uma grande referência dentro do circo paulistano e também brasileiro, porque o circo ele não está só num lugar, ele é itinerante, então ele está em todo o Brasil, né, e até fora do Brasil. Então todo mundo levou essa referência do Piolín, essa construção desse tipo, né, que é esse tipo do nariz vermelho, do colarinho solto, que já é um tipo que já vinha da Europa, mas que estava sendo trabalhado em termos de personalidade, né, porque ele acaba adquirindo uma personalidade brasileira, que é essa personalidade do Piolín, né. Essa questão das peças sempre versarem sobre a relação patrão e empregado é interessante, que ela conquista de fato o público, porque o público que frequenta o circo é aquele público que não tem dinheiro para frequentar cinemas, que não tem dinheiro para frequentar teatros, mas tem para ir ao circo. E aí ele é um público que trabalha como empregado. Então ele se vê nas situações do circo-teatro, ele se reconhece naquelas situações. Quando terminou a temporada no Lago do Paissandu, na década de 20, nesses dois circos dos irmãos Queirolo do Alcebiades, o Piolín enfiou na cabeça que ele tinha que fazer teatro. Então ele fez uma temporada no Teatro Boa Vista, no centro de São Paulo. Na época tinha acabado uma temporada de um grande cômico chamado Sebastião Arruda, que fazia o tipo do caipira. Então o teatro estava saindo de uma grande temporada com a casa cheia, e aí entra Piolín acompanhado de um outro humorista, que é um humorista de teatro, mas que também atuava muito em circo, que é o Tom Bill. Tom Bill, que é um nome artístico, mas ele na verdade ele é de origem italiana, e ele ele é grandalhão, ele é o contrário do Piolín. Até então ele tinha trabalhado muito com outro artista, outro cômico que fazia o tipo do caipira, que era o Genésio Arruda, que também era miudinho, magrinho, pequenininho. Então funcionou bem também a dupla entre Tom Bill e Piolín no teatro, numa temporada que eles fizeram no Teatro Boa Vista no ano de 1931. Infelizmente, as movimentações por conta do que ficou conhecido, que hoje é chamado de Revolução Constitucionalista, Revolução de 32, acabou espantando o público do teatro, e aí a temporada acabou, mas isso não impediu de que essa temporada fosse bem concorrida, fizesse bastante sucesso, embora Piolín tivesse sido muito criticado pela imprensa por ter trocado o circo pelo teatro, ter trocado o picadeiro pelo palco, né? Mas é interessante que aquilo que o Piolín foi fazer no palco era exatamente aquilo que ele já vinha fazendo no picadeiro, não mudou absolutamente nada. Era muito similar, né? Inclusive o tipo de encenação, as comédias eram muito parecidas com aquilo que ele já fazia no Circo do Alcebiades, né? Bom, terminada essa temporada, então o Piolín ele vai partir por uma série de temporadas em outros circos, né? Ele não tinha mais um circo fixo, ele vai participar de vários circos, de várias famílias, e aí ele vai viajar por várias localidades, vai se ausentar aqui de São Paulo. E quando ele volta para São Paulo, ele já volta com a ideia de montar um circo próprio, o seu Circo Piolín. Esse Circo Piolín, ele tem o apoio pleno do pai dele, o Galdino Pinto, né? O Galdino Pinto, que foi o grande empresário de vários outros circos, né? É aí que vem a herança circense de Piolín, a herança primeira, né? O período em que o Galdino Pinto trabalhou empresário em vários circos, inclusive com os irmãos Seissel, né? E a sua mãe, a Clotilde Farnese, era uma artista de circo, né? O Galdino teria fugido com o circo, aquela clássica história também. E aí, a partir desse casamento que nasce Piolín, né? Ele ajuda, então, o Galdino Pinto ajuda Piolín a construir a sua lona própria. E aí eles estreiam na década de 30, em 1933, num terreno que havia na Avenida Pompeia, aqui em São Paulo, né? A Avenida Pompeia, onde hoje está a Igreja Nossa Senhora de Pompeia, lá do lado do hospital, ali na subidinha ali da Pompeia, né? E ali estreia o Piolín, e a imprensa
fica assim abestada. Meu Deus do céu, um palhaço do porte de Piolim estreando num terreno tão longe da cidade, tão distante do centro da cidade. Naquela época, os circos mais famosos, com espetáculos mais brilhantes, eles estreavam no centro da cidade ou no bairro do Brás, onde tinha um público operário muito cativo de circo, ou na Liberdade, que era bem ali atrás da Igreja da Sé, né? O Piolim estrear em Pompeia era algo muito distante, muito longe, né? Mas não teve outro terreno, e ali ele começou então a trajetória do Circo Piolim. O Circo Piolim é um circo que vai durar muito tempo. Ele vai durar até 1961, de 1933 até 1961. E ele vai ficar um bom tempo em 2 endereços, basicamente, que são praticamente um do lado do outro. Na Praça Marechal Deodoro, ali onde hoje tem o metrô da Deodoro, né? E em frente, na General Olímpio da Silveira, onde hoje acho que tem uma casa de rações de cachorro. Ali ele também ficou durante um bom tempo até baixar sua lona em 1961. Esse período, então, em que ele ficou ali na Zona Oeste, foi um período de muito sucesso para o Circo Piolim. E ali, por estar num endereço mais ou menos fixo, né? Ou seja, constantemente naquele mesmo endereço, o público não muda tanto. Então, o que tem que mudar é o cartaz, aquilo que ele encena, aquilo que ele apresenta, aquela comédia que ele vai apresentar para o público. E aí sim é que aparecem aquelas 400 peças que estavam lá, que estão ainda lá no acervo do Arquivo Manuel Silveira, e que ele vai encenar sempre tendo ele, Piolim, fazendo o papel principal, seja como um empregado, seja como patrão, seja como algumas peças ele faz até o cínico, que é o vilão, né? Mas obviamente a leitura tendo sempre o Piolim como centro e fazendo as mesmas piadas e graças que ele fazia como se fosse no papel de empregado, né? Então ele sempre conseguiu arrastar um público muito grande, né, para aquele lugar. E ali fez muita fama, né? E para isso ele sempre lançou mão de muitas peças, de muitas comédias, né? E até de dramas, né? Também existem dramas religiosos, né? Que eram sempre apresentados na Semana Santa ou na semana que antecedia o Natal. Era praxe o circo apresentar, por exemplo, A Paixão de Cristo ou O Mártir do Calvário, que é a mesma peça com 2 nomes diferentes, em que se encena justamente a Paixão de Cristo, né? Isso vem de uma tradição brasileira que vem lá dos jesuítas, né? De encenar a paixão, né? Então, quando chega esse texto do Mártir do Calvário, que é do Garrido, que é um autor português, ele vem justamente para oferecer um texto que organiza essa ideia de encenar a Paixão de Cristo. É um texto todo rimado, todo em versos, né? E que para o circense é talvez a sua grande realização, porque é algo que eles consideram uma alta cultura, né? Um teatro digno de ser apresentado, por exemplo, num palco italiano. Bom, para a gente se encaminhar já para o fechamento, para o encerramento dessa conversa, o Piolim ele vai, então, se manter, né, ali na General Olímpio da Silveira até 1961, quando então a prefeitura resolve despejá-lo daquele terreno, porque aquele terreno seria usado na construção de um prédio público, a princípio um prédio federal, depois isso se perdeu, depois veio a ideia de que a própria prefeitura construiria algo, mas, no entanto, apesar de Piolim ter baixado a sua lona em 61, aquilo ficou desocupado durante um bom tempo, sendo usado como campo de várzea e depois sendo tomado pelo mato totalmente, até que bem depois é que serviu para construção, ou seja lá o que veio na sequência naquele terreno. Isso causou um abatimento muito grande no Piolim, porque ele perdia de uma hora para outra a sua casa, né? E com isso ele não tinha mais onde se apresentar. O que ele fez? Ele já morava nessa ocasião dentro de um trailer de madeira atrás do circo. Ele leva esse trailer para um terreno da família dele, na freguesia do Ó, na rua Cajati,
E lá ele continua morando dentro do trailer, né? Ele só vai ser de novo chamado para fazer alguma coisa debaixo de uma lona em 1972. 1972 é o cinquentenário da Semana de Arte Moderna. Nós estamos comemorando daqui a pouco o centenário, né? Mas lá eram 50 anos da Semana de Arte Moderna. E aí o Pietro Maria Abad, diretor do MASP, lá na Paulista, ele decide fazer uma exposição só com artistas que usaram como referência, que foram modernistas e que também usaram como referência o circo brasileiro, de Cavalcante, a própria Anita Malfatti, né? E aí a mulher dele, a Lina Bobardi, que é a grande arquiteta que fez o projeto do MASP lá na Paulista, que fez o projeto do Sesc Pompeia, né? Ela tem a ideia de montar um circo debaixo do vão do MASP. E isso é interessante, e chama o Piolín para montar um espetáculo, para poder reviver essa experiência do circo que foi tão importante para o modernismo. Então, Piolín vai para lá, junta o pessoal do circo, monta essa lona, e durante o período em que esteve a exposição aberta, de quadros no MASP, o circo teve sessões, né, semanais, nos finais de semana, até 2 sessões por dia. E atraiu o público novamente, que lembrava do Piolín, que lembrava do Circo Piolín lá na Barra Funda, né? Então foi uma grande rememoração, uma grande homenagem, porque daí os canais de televisão também começaram a chamar o Piolín para entrevistar, para gravar especiais, porque viram nele uma grande referência que estava esquecida, né? Bom, nesse período o Piolín já estava com a saúde muito comprometida, ele já estava tendo certa dificuldade em se apresentar, tinha um cansaço muito crônico, né? Então ele, terminada essa temporada lá no MASP, ele ainda foi para uma temporada num projeto chamado Fantástico Mundo de Piolín, lá no Parque do Anhembi. Lá eram três lonas, né? Uma lona em que ele se apresentava, a outra era um cinema que apresentava os filmes que ele participou. Na verdade, ele participou de um filme que é o Tico Tico no Fubá, né, da Vera Cruz, dos estúdios da Vera Cruz, dirigido pelo Adolfo Celli, em que ele faz o papel dele mesmo, né? Mas com o tempo, obviamente, né, rapidamente ele foi perdendo muita vitalidade, né? E foi durante uma curta temporada que o circo fez em Santos, em Campinas, em que ele não aguentou, parou, e nessa parada contam que ele estava em casa, na Lapa, quando ele chegou em casa, pegou uma bala, foi chupar, engasgou com a bala, e com isso ele teria morrido, não de engasgo, mas em função de toda a debilidade que ele já encontrava, a debilidade física em que ele se encontrava, né? E aí, então, ficou o grande legado do Palhaço Piolín, né? As homenagens que não haviam sido feitas até então vieram tardiamente, né? Foi dado o nome de uma rua, a Abelardo Pinto Piolín, ali no Largo do Paissandu. É uma ruazinha que começa no Largo do Paissandu e termina nos fundos do prédio dos Correios. Até hoje tem o nome do Piolín. Depois, a partir de uma entrevista que havia sido feita com o Piolín pelo jornal Última Hora, ele dizia da sua vontade de criar uma escola de circo junto com o Chicharrão, com a Relia, com todos os palhaços tradicionais. E essa ideia, então, foi levada adiante. Em 1978 se fundou finalmente a Academia de Circo Piolín, lá naquele tobogã do estádio do Pacaembu, né? Debaixo daquela arquibancada funcionava essa Academia Piolín, né? Bom, e depois disso o próprio circo foi perdendo espaço, cada vez mais sendo empurrado para as periferias. Os terrenos de circo foram ficando cada vez mais distantes, né? Hoje os terrenos de circo em São Paulo dá para contar quase nos dedos de uma mão, são clássicos terrenos, mas cuja tendência é que se percam, porque eles acabam sendo ocupados, acabam sendo doados, acabam sendo comprados, né? E existe
alguma iniciativa pública municipal, alguma iniciativa pública estadual e quase nenhuma federal, no sentido de dar condições para que o circo prossiga, né? Hoje o circo sofreu muito por conta da pandemia, e durante esse período o nome Piolim foi sempre muito lembrado, assim como o nome de outros palhaços, né? Como o nome de Benjamin de Oliveira, que agora está sendo bastante lembrado, como o nome do Arrelia. Então é uma tradição, são palhaços que encantaram várias gerações de paulistanos, né? Que deram identidade para esses paulistanos. Então eles fazem muita falta dentro da construção desse imaginário, né? Da cidade, da metrópole, né? E por isso é importante manter a memória desses palhaços e principalmente guardar o legado desses palhaços. Hoje novas gerações de palhaços têm em mente que o grande referencial está nesse passado, está junto desses palhaços tradicionais. Bom, esse foi um pouquinho do Piolim que eu pude aprender a partir dessa pesquisa. Conheci bastante sobre circo-teatro, dramaturgia circense, sobre a comédia do palhaço, mas havia alguma coisa que me deixava um pouco num vazio. O fato de eu não ter conhecido Piolim. Piolim, ele morreu em 1973, eu tinha 10 anos de idade, eu morava no interior, não morava aqui em São Paulo, não tive a oportunidade de ir ao seu circo, nem de conhecê-lo, nem de receber o circo na minha cidade. Portanto, eu estava com uma falta grave, não ter visto Piolim. Tem uma crônica do Paulo Emílio Salles Gomes, em que ele começa dizendo: não adianta, quem não viu Piolim não vai entender Piolim. Então eu tinha pela frente esse grande desafio, tentar entender Piolim sem ter visto Piolim. O que me restava era conversar com gente que viu Piolim. E foi isso que me ajudou bastante na minha pesquisa e a entender esse personagem icônico, esse personagem popular, né? Nós, em geral, nos perdemos dos personagens populares de São Paulo. A gente está muito interessado em grandes nomes, em nomes importantes, de família, mas a gente esquece que os populares que fizeram que deram referência à nossa infância, à nossa forma de construir a leitura de mundo que nós temos hoje, né? E certamente, por ter frequentado muitos circos na minha infância, isso faz parte da minha formação como pessoa e como pesquisador, como escritor, obviamente, né? Então, eu acho que foi um desafio muito grande falar de um personagem que eu não conheci, entender um personagem que eu não vi, mas que me deu uma grande satisfação em termos de pesquisa, em termos de conhecimento e principalmente de deixar parte desse conhecimento para as gerações futuras. Tudo que eu pesquisei, tudo que eu falei aqui está nesse livro, Piolim, o Corpo e a Alma do Circo. É o livro da minha pesquisa de pós-doutorado. Piolim foi pós-doutorado, o circo-teatro foi doutorado e Piolim foi pós-doutorado. E também rendeu um documentário que está disponível aí no YouTube, que se chama Piolim, o Corpo e a Alma do Circo, o mesmo nome do livro. E lá eu colhi vários depoimentos de pessoas que conviveram, que viram, que conversaram, que conheceram Piolim. Peguei de empréstimo aquilo que eu não tive oportunidade de fazer. Agradeço o convite da Casa de Cultura da Freguesia do Ó, o Luiz, por estar aqui falando desse personagem que inclusive viveu aqui na freguesia, né, aqui na Rua Cajati. Eu me lembro que quando eu fiz o documentário lá, que está lá no YouTube, eu conversei com uma pessoa encantadora, o seu Arthur, que também é daqui da freguesia do Ó, que ele conta que ele saía daqui para ir até o Circo do Piolim, lá na Zona Oeste, lá na Marechal Deodoro. E quando, no final da vida, o circo tinha acabado, ele descobre que o Piolim está no bairro em que ele vivia, tinha feito o caminho contrário, né?
São histórias saborosíssimas, né? Quando você está lidando com memória, está lidando com aquilo que te dá sentido, né? Então, é muito importante também ter essa oportunidade de estar aqui na freguesia falando sobre o Piolim. Bom, agradeço a atenção de todos. Um abraço.